Bom dia, alunos do WISE. Nesta nossa videoaula, vamos dar continuidade ao assunto de ângulos, ok? Na aula passada a gente falou sobre ângulos, suas classificações, como formar um ângulo, ok? Umas coisinhas principais. Mas vamos lá, na aula passada a gente perdeu o quê? A medir ângulos. Posso ter um ângulo, exemplo, de 35 graus, posso ter um ângulo de 40 graus, de 120 graus e assim por diante. Aqui seria o quê? Os ângulos são a abertura que é formada por duas semi-retas e eu tenho um eixo, uma origem, aqui botar O de origem, ok? Então o ângulo nada mais é o que? Abertura entre duas semi-retas, ok? Então é o valor dessa abertura. Então eu posso ter um ângulo de 35, de 40, 120 e assim por diante. Mas vocês pensaram comigo se existe uma medida mais precisa de ângulo? Como assim? Exemplo, se eu vou medir usando o transferidor, eu tenho uma medida show de bola, em ângulos. Mas pensa comigo, se eu fosse fazer um projeto, por exemplo, um arquiteto, ou uma pessoa que quer projetar uma ponte, ela tem uma certa angulação. Eu preciso do quê? De ângulos mais precisos, ok? Ou igual exemplo, o caso de uma guerra. Um navio ele quer lançar um míssil. Aqui, ó, tem um navio de guerra, ele quer lançar uma bala de canhão, exemplo, quer lançar uma bala de canhão. Só que ele quer acertar, exemplo, um alvo aqui. Ele precisa o quê? Calcular o ângulo que ele vai precisar. Tá vendo aqui, olha, que forma um ângulo entre o canhão e a base do navio? Tá vendo esse ângulo? Dependendo do ângulo que você coloca esse canhão, tá vendo aqui, olha, se o meu ângulo tá assim, a bala vai... Por exemplo, vou fazer para vocês um desenho. Se o ângulo do meu canhão tá assim, perceba comigo, minha bala vai cair assim, ó. Ah, mas se eu tiver com o canhão nesse ângulo aqui, olha, nessa abertura aqui, minha bala vai ter um maior alcance. Perceba comigo que para acertar um alvo, coisas mais precisas, nós precisamos o quê? De uma unidade, de uma medida mais precisa de ângulos, ok? Que unidade de medidas de ângulos é essa? Essa aqui, olha, o grau. O grau nós já conhecemos, né? Então, quantos graus? 120 graus, 30 graus, perdão, 20 graus. Nós temos o grau, o minuto e o segundo, ok? Então, são unidades de medidas mais precisas, unidades menores. Como assim? O grau é representado o quê? Pela bolinha. O minuto é representado o quê? Por um tracinho. E o segundo por dois tracinhos. Exemplo de uma medida precisa? Ah, eu preciso lançar um míssil com um ângulo de 25 graus, 30 minutos e 43 segundos. Isso aqui, de certa forma, é a precisão do ângulo. É o ângulo mais preciso. O que eu gosto de fazer com você e com os alunos, quando trabalhar a medida de ângulos precisos, para vocês ficarem com mais facilidade, tornar mais simples na cabeça de vocês, é o quê? Aqui, né? Grau, minuto e segundo. Aqui é como se fosse a questão das horas. É como se fosse hora, minuto e segundo. Ok? Por que, professor? É mais fácil. Porque eu tenho o quê? Eu tenho que 1 grau é a mesma coisa que o quê? 60 minutos. Ok? E 1 minuto é igual a quanto? 60 segundos. Não é a mesma coisa da hora? 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Não é a mesma coisa? Sim, então na hora de trabalhar, tente utilizar essa relação. Tenta relacionar a questão de grau, minuto e segundo como se fosse hora, minuto e segundo. Que na hora de fazer os cálculos vai ficar bem mais simples pra gente. Ok? Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Falei sobre grau, minuto e segundo. Já sabe, ó, grau é bolinha, minuto um tracinho, segundo dois tracinhos. Vou dar um exemplo para vocês numérico. Vou fingir que eu quero saber, ó, eu tenho 20 graus. Eu quero que você represente isso em minutos. Lembra, você não pode relacionar o grau como se fosse hora e o minuto como se fosse minuto? Cada hora tem quantos minutos? Não tem 60? Ó, cada grau tem 60 minutos. Então, se eu tenho 20 graus, quantos minutos eu vou ter? Você vai fazer o quê? 20 vezes 60, que vai dar quanto? Vai dar 1.200. Então, 1.200 minutos.
Então, 20 graus é a mesma coisa que o quê? 1.200 minutos. Tudo bem? Então, vamos lá, professor. Se eu tivesse, exemplo, 12,5 graus, e eu quero transformar isso em grau e minutos. Quero saber quantos graus e minutos tem isso aqui. Turma, é como se fosse 2,5 horas. Como é que funciona? A parte inteira, né? 12,5 graus. Parte inteira. Então, como se eu tivesse 12 graus mais 0,5 graus. Ó, lembra, eu não quero nada quebradinho. Então, tem que fazer o quê? Ó, 12 graus, tá ok. Só que esse 0,5 graus não é muito bom pra gente. Então, eu tenho que fazer o quê? Vou transformar isso aqui em minutos. Então, cada grau tem quantos minutos? 60. Então, eu peguei esse 0,5 e vou multiplicar por 60. Então, vai ficar como? 12 graus. 0,5 vezes 60 vai dar quanto? Vai dar 30. Então, vai dar o quê? 30 minutos. Então, 12,5 graus, se eu quiser passar para grau e minuto, vai dar quanto? 12 graus e 30 minutos. Então, sempre os números da parte do décimo, centésimo, esses números aqui, para passar para outra casa, é só pegar, separar da parte inteira e multiplicar só essa parte decimal. Tudo bem? Simples. Só que o caso que talvez caia mais para vocês em questão, em exercício, que é o que é mais viável, é em qual caso? Eu dei para vocês, exemplo, 56.264 segundos. Vamos lá comigo. Vamos pensar como se fosse a questão de tempo. Eu falo para vocês, que horas são, professor? São 56.264 segundos. Eu falo isso? Não, porque se eu falar isso, eu não faço ideia de que horas são. Na questão do ângulo é a mesma coisa. Se eu falo 56.264 segundos, o que eu faço? Eu vou dar essa medida aqui para vocês em segundos. Exemplo, eu quero que você meça para mim, ver quantos graus, quantos minutos e quantos segundos isso tem. Professor, é difícil demais. Não, não é difícil. Ok? Lembra quando a gente tem a questão, exemplo, se eu tenho... Vamos lá. 124 segundos. E eu quero saber quantos minutos e segundos isso aqui tem. O que você faz? Para passar de segundo para minuto, tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar... Cada minuto não tem 60 segundos? Então, eu vou pegar isso aqui, olha, eu vou dividir por 60. 2 vezes 60 vai dar quanto? 120. Sobra quanto? Sobra 4. O meu resto vai ser a mesma unidade daqui. Aqui não é segundo, então são o quê? 4 segundos. E o meu quociente aqui vai ser o quê? Uma unidade acima. Quem está acima de segundo? Não é um minuto? Então eu tenho o quê? Aqui eu tenho 2 minutos e 4 segundos. Ok? Então aqui eu estou dando exemplo de como eu converti segundos para minutos. Para ver quantos minutos e segundos eu tenho. Então eu tenho 2 minutos e 4 segundos. A questão de medidas de ângulos é a mesma coisa. Eu não tenho aqui, ó. 1 grau não tem 60 minutos e 1 minuto não tem 60 segundos. Na parte de conversão a mesma coisa, ó. Isso aqui não é segundos. Primeiramente, eu tenho que passar primeiro para minutos. Deixa eu ver quantos minutos e segundos eu tenho. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar esse valor aqui, olha, 56.264 e vou dividir por 60. 56 dá para dividir para 60? Não. E 562 dá para dividir para 60? Sim. Se eu pegar e fazer 9 vezes 60, vai dar quanto? 540. Para 562, sobra quanto? Sobra 22. 22 dá para dividir para 60? Não. Abaixo 6. Então, ficou 226. 226 dá para dividir para 60? Dá. Eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 60 dá quanto? Dá 180. Para 226 sobra quanto? Sobra 46. 46 dá para dividir para 60? Não. O que eu faço? Abaixo 4. 464 dividido para 60. Tem que multiplicar por quanto? Por 7. 7 vezes 60 vai dar quanto? Vai dar 420. Para 464 sobra quanto? Sobra 44. Tem como descer mais alguém? Não. Dá para dividir? Não. O que eu faço? Paro. Vamos lá. Atenção total agora.
O resto da minha conta vai ser a unidade que nós temos. Que unidade a gente deu aqui? Não deu em segundos? Então eu tenho o quê? 44 segundos. O meu quociente é o quê? É uma unidade acima. Quem está acima do segundo? Minuto. Então eu tenho 937 minutos. Vamos lá, vamos pensar como se fosse horas. Eu falo, são 937 minutos e 44 segundos. Não, eu não falo 937 minutos. Ok? Lembra, cada 60 minutos eu não tenho uma hora? Então aqui eu tenho algumas horas aqui dentro. Tudo bem? Então o que você vai fazer? Próximo passo. Pagou sua continha? Então, ó, tu já transformou isso aqui, olha, em segundos. Tu já transformou o quê? Em minutos e segundos. Pronto, já fez um primeiro passo. Tá show de bola. A parte de segundos seu já está correto. Então você tem 44 segundos. Falta mudar esses minutos, porque eu não posso ter essa quantidade tão grande de minutos. Então vou pegar o quê? Esse 937 minutos e vou dividir por 60 agora. 93 dividido para 60. Multiplicando 1 vezes 60 dá 60. Para 93 sobra quanto? Sobra 33. 33 dá para dividir para 60? Não. Eu abaixo o meu 7. E agora 337? Dá para dividir para 60? Dá. Tem que multiplicar por 5. Ok? 5 vezes 60 vai dar quanto? Vai dar 300. Para 337 sobra quanto? Sobra 37. 37 dá para dividir para 60? Não. Tem como abaixar alguém? Não. Fecha a minha conta. Lembrando, ó, a parte do segundo da primeira conta está correto. Então se escreve aqui, ó, tua resposta final. Já tem 44. Perdão. Segundos é 2 tracinhos. Perdão, turma. Então já tenho 44 segundos. Aqui acontece o quê? O seu resto sempre vai ser a unidade que você estava dividindo. Você estava dividindo o quê? Você estava dividindo o minuto. Então, teu resto aqui, olha, é 37 o quê? 37 minutos. E o quociente é o quê? É uma unidade acima. Quem está acima do minuto? É o grau. Então, tem o quê aqui, ó? 15 graus, 37 minutos e 44 segundos. É como se eu falasse, são 15 horas, 37 minutos e 44 segundos. Pronto, agora está tudo certinho. Show? Vou dar mais um exemplo para fixar essa conta. Prestem muita atenção. Não é difícil, precisa entender como que funciona essa conta. Ok? É fácil, basta fazer divisão e prestar atenção no que a gente está fazendo. Exemplo. 8.465 segundos. Eu quero que você passe isso aqui para grau, minuto e segundo. Tudo bem? Lembrando, primeiro passo. Vou pegar esse valor e dividir por 60. Professor, por que você divide 60? Ó, a cada 60 segundos eu tenho o quê? 1 minuto. Então, vou ver quantos minutos e segundos eu tenho. Show? Show. 84 dividido para 60. Vai dar quanto? Vai dar 1 aqui e vai sobrar quanto? Vai sobrar 24. 24 dá para dividir para 60? Não. O que eu faço? Abaixo 6. E 246 dá para dividir para 60? Dá. Basta fazer o quê? Multiplicar por 4. 4 vezes 60 vai dar quanto? Vai dar 240. Para 246 sobra quanto? Sobra 6. Abaixo 5. 65 dividido para 60 dá quanto? 1. 1 vezes 60, 60. Para 65 sobra 5. Lembrando, o seu resto sempre vai ser a unidade que a gente dividiu. A gente dividiu quem? 8.465. Ele está em quê? Está em segundos. Então, esse 5 é o quê? É 5 segundos. O teu quociente vai ser o quê? Uma unidade acima. Quem está acima do segundo? Minuto. Então, aqui são 141 minutos. Professor, está certo ainda 141 minutos? Não. Sempre quando a sua unidade de segundos ou minutos tiver um valor igual ou maior que 60, você precisa fazer o quê? Essa continha de conversão, de dividir. Tudo bem? Beleza, então, em 141 minutos eu preciso consertar. Então, eu faço o quê? 141 e vou dividir por 60. Ok? Se eu multiplicar 60 por 2, 2 vezes 60 dá 120. Para 141 sobra quanto? Sobra 21. 21 dá para dividir para 60? Não. Fecha a conta.
Lembrando, esse 141 que a gente estava dividindo, ó, o nosso resto é a mesma unidade dessa aqui de cima. Que unidade era essa? Era minuto? Então, o nosso resto é o quê? Minutos. Então, são o quê? 21 minutos. Esse segundo aqui já está correto. Sempre o segundo da primeira conta já está correto. Então, são 5 segundos. E o teu quociente é o quê? Vai ser uma unidade acima do minuto. Quem está acima do minuto? O grau. Então, vai ser o quê? 2 graus, 21 minutos e 5 segundos. Ok, turma? Tranquilo? Então, esse é o método de resolver essas contas. Tudo bem? Prestem bastante atenção, reveja o vídeo se não conseguiu entender ainda muito bem. Prestem muita atenção, porque esse conteúdo é muito importante. Ok? Então, agora vamos para a parte legal, que é a parte o quê? Dos exercícios. Vou ver quais páginas eu quero que vocês façam. Quero que vocês façam os exercícios do livro das páginas 105 até a página 107 e das páginas 110 até a página 112. Faça os exercícios, qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Até a nossa próxima videoaula, turma!